Olá, meus amigos, boa tarde. Enquanto o pessoal vai entrando aí, todo mundo que estiver entrando vai compartilhando com seus seguidores. Vamos fazer a correção dessa prova do Ministério Público de São Paulo. Lembrando, que o curso de planejamento de estudos para carreiras jurídicas ainda dá tempo de se inscrever, está no site do liceuace.com.elore, liceuace.elore.com.br, melhor dizendo, liceuace.elore.com.br, está aqui na tela para vocês. Então, se você fez essa prova do MP de São Paulo, achou muito difícil, viu coisas que você nunca ouviu falar, ou se fez, e pior, sente que já tinha estudado aquele tema, mas mesmo assim teve dificuldades, então esse curso de planejamento de estudos vai ser ideal para você, porque ele serve tanto para quem está começando, como para quem já está estudando há algum tempo. Então fica aí o convite, período de inscrição por tempo limitado, tá certo? Até o início de novembro. Vamos falar então da correção da prova. Tudo bom, gente? Todo mundo já entrou aí. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Renata. Todo mundo que está aí na área. Quero agradecer todos os alunos que me enviaram, as questões da prova de ontem para que eu pudesse fazer essa correção. Vou fazer naquele esquema, vou colocar aqui na tela para vocês, vou ler, mas se o enunciado for muito grande eu vou abreviar, tá? Óbvio que na prova você tem que ler o enunciado inteiro, mas às vezes nessa prova aconteceu o enunciado não ser relevante para a solução, então às vezes eu passo direto aqui, mas você tem a possibilidade depois de ler o enunciado com calma, tá certo? Preparados? Quem fez a prova aí? Quem está online fez a prova? Será que alguém chegou a fazer essa prova aqui? Se não tiver ninguém ao vivo, na repetição, certamente alguém vai aparecer aí. Muitos alunos já estão mandando feedback, agradecendo aí pelo curso de reta final lá do Liceu Ace. Olha aí quanta gente fez. Vamos lá então? Vamos começar sem perder tempo aqui. Vou colocar na tela, vamos ver se dá para vocês enxergar. Olha só. Com relação a capacidade para o... Todo mundo está enxergando aí? Está dando para ver? Agora ficou mais claro. Com relação à capacidade para o exercício da tutela, a legislação brasileira estabelece que não poderão ser tutoras ou serão da tutela exoneradas algumas pessoas que estejam ou venham a estar em determinadas situações. Então, para qual grupo de pessoas a seguir haveria a possibilidade, ou seja, quem aqui pode ser tutor de alguém? Então estamos falando sobre a legitimidade para ser tutor, para exercer a tutela. E essa resposta se encontra no artigo 1735. Artigo 1735 do Código Civil. As pessoas que exercem função pública incompatível com a tutela não podem ser tutores. Artigo 1735, inciso 6. As pessoas que não tenham a livre administração de bens também não podem. Artigo 1735, inciso 1. Letra C. As pessoas que não são probas, que têm problemas com a probidade, elas também não podem exercer a tutela. Artigo 1735, inciso 5. Agora, as pessoas que estejam constituídas em obrigação para com o menor também não podem, tá? O aluno marcou aqui a letra D, mas está errado. Não podem, Isso está expresso no artigo 1735, inciso 2. Aqueles que têm obrigação para com o menor não podem ser tutor. E a resposta correta, então, é a letra E. Resposta correta é a letra E. Professor, uma pessoa que está sob investigação em inquérito policial pode ser tutor? Sim, porque todos são presumidamente inocentes. Vejam, o que não pode é o que está no artigo 1735, inciso 4. Muita gente se confundiu. O artigo 1735, inciso 4, diz o seguinte: os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou costumes
tem ou não cumprido pena. Então, no inquérito policial, não há impedimento. Há impedimento para os condenados nos crimes do artigo 1735, inciso 4. Todo mundo pegou a resposta correta, que é a letra E. Pessoas sob a investigação em inquérito policial. Espero que vocês tenham acertado. Olha só uma opinião que eu vou passar para vocês aqui, gente. Antes de passar... muitos professores, diante de uma prova dessa, diriam o seguinte: essa prova de civil foi 100% letra de lei. Discordo. Concordo no seguinte sentido, que as respostas estão todas na lei, correto. Mas dizer que é 100% letra de lei induz o aluno a erro. O aluno pode achar que seria só estudar o Código Civil para acertar, quando na verdade foi no detalhe. A prova cobrou o detalhe da letra de lei. Então você teria que ser uma máquina de decorar para ler o Código Civil, que tem mais de 2.000 artigos, para lembrar dos detalhes só lendo a lei. Na verdade, você tem que estudar a doutrina com a lei do lado. Quando chega no capítulo de tutela, vai ter um tópico: legitimados para exercer a tutela, e os que não estão legitimados. Aí, lendo a doutrina, você fixa melhor junto com a letra da lei. É óbvio que a resposta estava na lei, mas não dá para você tentar decorar a lei inteira. Então, estudando a doutrina, isso vai entrando na sua mente muito melhor. Por isso que eu digo que uma prova sempre, no mínimo, é 50% doutrina, porque a doutrina é o fio condutor para que você consiga saber o detalhe da letra da lei. Então, aqueles 5 pilares básicos que nós vamos trabalhar no curso de planejamento de estudos lá do Liceu ACE: doutrina, exercícios, letra da lei, jurisprudência e revisão. Você precisa disso tudo junto para ter esse nível de rendimento, tá certo? Então, para quem não estava no início, volta no vídeo aí, fica o convite para o planejamento de estudos, só R$ 49,90, vale muito a pena esse curso, gente. Vamos lá, subindo aqui para a questão de número 29, questão de número 29, colocando na tela para vocês, vamos lá, me digam enxergar, questão de número 29, acho que dá dando para todo mundo ver, né? Vamos lá. Aqui é um blá blá blá, tá? É um blá blá blá, uma pessoa quer fazer uma fundação. Basicamente, a questão quer que você analise o que a pessoa precisa para fazer uma fundação. Quais são os requisitos da constituição dessa pessoa jurídica? Veja, batemos muito nessa tecla nas nossas aulas, né? Importante ler os artigos de fundação. E aí, a resposta correta aqui vai ser a letra A, que vai dizer que é necessário a lavratura de escritura pública para dotação especial de bens livres e suficientes para a constituição da fundação e do desenvolvimento de suas atividades, com a especificação do fim a qual a fundação se destina. Na sequência, os instituidores farão a transferência da propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados. Veja, por que é essa alternativa? Porque ela conjuga os artigos 62 e 64 do Código Civil. É exatamente o que diz o artigo 62. Primeiro você faz uma escritura pública com dotação de bens livres e identificando o fim da sociedade. Depois, no artigo 64, os instituidores vão transferir a propriedade ou outros direitos reais, né, para a fundação. Professor, mas não diz no artigo 62 tem que ser bens livres e suficientes. Isso está implicitamente no artigo 63, porque se os bens não forem suficientes para a constituição da fundação, o artigo 63 diz que ela não será constituída e os bens serão destinados a outra fundação de fim igual ou semelhante. As outras alternativas estão erradas, porque a aprovação pelo Ministério Público na letra B e letra D já está errado. Falamos isso no simulado
do grupo do MPSP do Liceu Asse. Eu trouxe uma questão de uma prova passada que trabalhava exatamente isso. É necessária a aprovação do Ministério Público na alteração do Estatuto da Fundação e não na criação da Fundação. Já tinha caído essa pegadinha, já tinha alertado os alunos, então acredito que quem fez o curso estava esperto. Letra C fala em assembleia. Não há assembleia aqui, tá certo? Não há que se falar em assembleia, bem como aqui aprovação do MP na letra E. Então, a questão de número 28 nessa prova aqui, letra E, e questão de número 29, letra A, com base no artigo 62, 64 e 63, subsidiariamente ali, implicitamente, do Código Civil. Todo mundo indo bem na prova aí? Como é que estão aí? Estou preocupado, hein? Alguns alunos me mandaram mensagem falando que foram bens, hein? Então, vamos lá. Voltando aqui para quem entrou agora, ó, a questão de número 28, a resposta correta, essa letra é pessoas sobre investigação e inquérito policial. Letra A, que é essa aqui, na questão de número 29. Vamos então para a questão de número 30. Vamos lá. Bom, gente, essa questão aqui, pelo amor de Deus, hein? Como eu falei isso em Periscope, como eu falei em aula, e tá muito fácil. Maria Junqueira faleceu, ela era brasileira, casada com João Melo pelo regime da separação de bens. Vou pular o enunciado, gente. Ela morreu, deixou vários imóveis. Veja, regime da separação de bens. Primeiro, na separação de bens, o cônjuge ele é herdeiro em concorrência com os filhos. A gente já cansou de ver isso. Mas a questão queria saber o seguinte: assiste ao cônjuge sobrevivente com relação ao imóvel de residência do casal na Rua das Flores, o direito. O que a questão quer saber? Eles moravam, eles viviam felizes e residiam na Rua das Flores. O cônjuge sobrevivente, sendo herdeiro ou não sendo herdeiro, pode ter direito sobre esse imóvel? Sim, certamente terá direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Então, independente do fato dele ter ou não ter direitos hereditários sobre aquele bem, ter ou não ter a meação ele não vai ter porque é casado pelo regime da separação de bens, mas ele terá direito real de habitação com fulcro no artigo 1831 do Código Civil. Essa ninguém errou, né, gente? Alguém errou aí? Pelo amor de Deus, essa estava dada, né? A gente sabe que independe do regime de bens para você ter direito real de habitação. Beleza? Todo mundo pegou essa? Questão de número 30. Mas não é só quando tem um único imóvel. Veja, o único imóvel dessa natureza inventariar, entendi a dúvida. Vamos ver a questão aqui. Pode ser que eu tenha caído na pegadinha. Vamos ver as outras alternativas. De usar e gozar e usufruir do bem até o final do inventário, bem como de perceber os frutos dele durante esse período. O pessoal de alugar esse imóvel, bem como de perceber os seus frutos, caso deixe ter interesse na permanência do imóvel. Alugar não pode, porque tem direito real de habitação. De preferência quanto à locação desse bem, também não. Pessoal de usufruto em vida relativamente ao imóvel, também não é hipótese de usufruto. Veja, alguém levantou a questão aqui porque teria deixado outros bens. Ó. Maria e João eram casados sob o regime da separação de bens. Viviam felizes e residiam na rua. No centro da cidade, eles moravam nesse imóvel, da Rua das Flores. O casal possuía 3 filhos e 4 imóveis, além daquele imóvel da Rua das Flores em que habitavam quando no momento do falecimento de Maria. Bom, olha só, aqui não me parece que teriam entrado numa questão controvertida. Por quê? O artigo 1831 vai dizer que o direito real de habitação ele subsiste no imóvel em que residia com o falecido cônjuge, desde que seja o único daquela natureza
a inventariar. Mas veja, há o entendimento que desde que seja o único daquela natureza a inventariar, o único imóvel em que residia, e não o único imóvel. Esse que é o detalhe, olha, o cônjuge sobrevivente, diz o artigo 1831, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Então, nessa questão, o único imóvel destinado à residência me parece ser o da Rua das Flores, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, veja, a maioria entende que desde que seja o único imóvel de natureza residencial em que eles residiam. Estão compreendendo isso? Então não me parece aqui ter caído numa exceção, não. Tá? A princípio, letra E. Mudando o gabarito, a gente volta aqui para falar, mas do jeito que foi feita a questão, não me parece, né, ser outra alternativa. Tá certo? Todo mundo pegando? Alguma dúvida? Alguém discordou? Alguém achou um outro artigo? Eu vou até abrir aqui o Código Civil. Vocês abram aí, artigo 1831, que eu acabei de ler. Mas é importante você analisar dessa maneira. Porque eu fico, obviamente, sempre preocupado deles estarem cobrando um posicionamento isolado, mas isso não pode numa prova objetiva. Né? Do jeito que foi, né, redigida ali a questão, não me parece ser outra resposta. Deixa eu só ver aqui uma questão, isso mesmo, artigo 1831, confirmando para vocês aí o artigo 1831. Mas, gente, salvo outro entendimento, vamos aguardar o gabarito oficial. Se tiver alguma divergência, a gente volta aqui para comentar, tá certo? Quando eu peguei essa prova agora há pouco, a primeira questão que falava do inquérito policial, eu fiquei na dúvida. Eu mesmo não lembrava se era investigação criminal ou se era condenação criminal. Então veja, não era uma prova fácil, uma prova aparentemente fácil, porque ela vai no detalhe, né? Então a gente tem que ficar sempre atento aí a esses detalhes. Bom, vamos aqui para a questão de número 31, portanto. Vamos lá. Assinale a alternativa que indica corretamente uma disposição legal fixada para os negócios jurídicos. Tá, vamos lá. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando houver expressa exigência legal nesse sentido. Letra A está correta, artigo 107 do Código Civil. Letra A, artigo 107 do Código Civil. Por que a letra B está errada? Porque a letra B ela fala o contrário do que diz o artigo 112. O artigo 112 diz exatamente o contrário do que diz a letra B. E a letra C está errada por quê? Veja, o artigo 106 do Código Civil diz que é possível que o objeto inicialmente seja impossível e posteriormente, antes da celebração do negócio, ele venha a ter essa possibilidade. Então, a letra C está errada com base no artigo 106. E a letra D? A letra D era mais fácil, está errada com base no artigo 108 do Código Civil. É essencial a escritura pública para alienação de bens imóveis acima de 30 salários mínimos. E a letra E está errada com base no artigo 105 do Código Civil. É exatamente o contrário, né? A parte a que aproveita não pode invocar a incapacidade relativa. Artigo 105 do Código Civil. Então, correta na questão 31, letra A, artigo 107. Beleza, gente? Tranquilidade aí. Vamos para a questão de número 32. Vamos ver aqui. A legislação brasileira quanto ao regime da comunhão universal entre os cônjuges. Gente, essa aqui eu falei para vocês no curso do Ministério Público de São Paulo, reta final lá do Liceu Ace. Eu coloquei no material de apoio
eu até transcrevi, salvo engano, no material de apoio, esse artigo, que é o artigo 1668. Eu acho que eu até copiei e colei no material de apoio, para vocês memorizarem os bens que estão incluídos e excluídos, tanto na comunhão universal como na comunhão parcial. Então, letra C é a resposta correta. Estão excluídos na comunhão universal de bens os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Artigo 1668, inciso 1º. Gente, não estou dando uma aula aqui de exercício, não. Então, eu estou só passando o gabarito com vocês, até porque eu já cansei de falar isso aqui em vídeos anteriores e recentes, tá? Quem está acompanhando o Periscope está vendo. Vamos ver para a questão de número 33. Bom, aqui é mais uma historinha aqui, tal, da Helena, que ela quer fazer um aplicativo e ela precisa de dinheiro para isso. Ela não tem capital. Então, assinale a alternativa, está aqui embaixo, ó, assinale a alternativa que traz uma garantia válida que poderá ser ofertada e utilizada rapidamente por Helena. Veja, será que ela pode usar a herança que ela receberá da sua mãe? Claro que não. Só existe herança depois da morte. A mãe não morreu ainda, ela não pode usar a herança. Penhor sobre valiosas joias de sua mãe? Não. Claro que não. Porque só quem pode empenhar um bem móvel é quem pode alienar. Esse é um requisito subjetivo do artigo 1420. Só quem pode vender pode dar em penhor. Se as joias não são dela, é da mãe dela, então ela não pode empenhar essas joias. A Nath Oliveira aí pelo primeiro dia no Periscope, seja bem-vinda. Estamos na questão de número 33 e já vimos que a letra A e letra B estão erradas. Letra B está errada com base no artigo 1420, né, do Código Civil. A letra C, ela é muito curiosa, tá? O penhor sobre o quadro de Pablo Picasso exposto no MASP, que era de seu falecido pai e que foi herdado por Helena e suas duas irmãs. Veja, já tem a problemática aqui do quadro, né, ter um interesse coletivo relevante aí. Mas qual é o problema? Por que a letra C está errada? Artigo 1420, parágrafo 2º. Você não pode dar em garantia a integralidade de um bem que seja comum, de um bem em condomínio. Se ela é dona desse quadro junto com as duas irmãs, ela não poderá dar em garantia sem autorização delas. Ela não pode dar a integralidade do bem. Então está errada a letra C. Letra D. A letra D é a correta. Uma nova hipoteca sobre o imóvel de sua exclusiva propriedade e que já está hipotecado ao banco para garantir empréstimos anteriormente tomados para custear a faculdade. É possível duas hipotecas sobre o mesmo bem? Plenamente possível. É possível sim, inclusive você percebe isso no artigo 1422, quando fala na prioridade do registro da hipoteca. Então, se tem duas hipotecas, quem tem prioridade na execução do bem? Aquele que registrou primeiro. Artigo 1422. E no artigo 1477 também fala na segunda hipoteca. Então, uma melhor maneira para ela é construir uma nova hipoteca sobre o mesmo bem. E a letra E está errada porque, mais uma vez, infringe o artigo 1420, parágrafo 2º, quando diz que a hipoteca integral sobre o imóvel de que é proprietária as outras irmãs. Não é possível você dar em hipoteca um bem que está em condomínio. Teria que ter o consentimento das outras. Então, a letra D é a resposta correta. Bom, gente, espero que vocês estejam acertando aí. Vamos para a questão de número 34 agora. Olha lá. Essa aqui, gente, pelo amor de Deus, eu tenho um vídeo no Periscope
vídeo no YouTube. Eu tenho um vídeo no YouTube só sobre defeitos do negócio jurídico. Se vocês forem no meu canal no YouTube, vocês vão ver que eu falo assim, ó, gente, para essa prova, se eu fosse examinador, eu perguntaria sobre defeitos do negócio jurídico, ou lesão ou estado de perigo. Eu falo exatamente assim no vídeo. Eu perguntaria ou lesão ou estado de perigo. Foi o que o examinador fez. Perguntou sobre lesão. E eu cansei de falar que a lesão é o que? Volta. Você não fez essa prova ou se fez, não errar também em outra. Na lesão, alguém movido por premente necessidade ou por inexperiência assume uma prestação manifestamente desproporcional. Qual é a diferença da lesão para o estado de perigo? Aqui não se exige o dolo de aproveitamento. A outra parte não precisa saber que você passa por necessidade. Nós vimos isso. Então é a hipótese de anulação do negócio jurídico se ele está viciado pela lesão. Artigo 171, inciso 2º. Só que eu cansei de falar. Se a outra parte beneficiada concordar em reduzir o proveito ou, se possível, ofertar um suplemento do valor, o negócio jurídico não será anulado. Hipótese prevista no artigo 157, parágrafo 2º do Código Civil. Artigo 157, parágrafo 2º. Então, isso aqui era mamão com açúcar. Quando você estuda lesão, você precisa saber disso. Então, vamos aqui voltar. A resposta correta é a letra B. Veja, a anulação do negócio jurídico poderá ser evitada se a parte favorecida ofertar suplemento suficiente à outra parte ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito obtido. Artigo 157, parágrafo 2º. Lembrando que, analogicamente, esse artigo 157, parágrafo 2º também se aplica no caso de estado de perigo. Beleza? Então, resposta da questão 34, letra B. Artigo 157, parágrafo 2º. Aí o pessoal da Emerge lembrando. Sempre falei disso, né? Eu perco um tempo na aula dando exemplos, inclusive. Então, procura aí no Periscope, no YouTube, que vocês vão ver que eu falo bastante do exemplo de necessidade, inexperiência. Beleza, gente? Então, essa questão foi tranquilinha. Vamos para a questão de número 35. Questão de número 35. Essa questão também, né, é tranquila. Na verdade, ela quer saber o seguinte. Quais são as hipóteses de responsabilidade civil pelo fato de terceiro? Quem assistiu a minha aula de responsabilidade civil lá no Liceu Arce, eu bati muito nessa tecla do artigo 932 do Código Civil. Responsabilidade civil pelo fato de terceiro. Ainda falei, olha, leia o artigo 932 e 933 do Código Civil. São importantíssimos. Vamos lá. São também responsáveis pela reparação civil. Inciso 1º. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Então, os pais são responsáveis. Inciso 2º, os tutores e curadores. Inciso 3º, os empregados ou comitentes. Inciso 4º, os donos de hotéis. E inciso 5º, os que houverem participado no produto de crime. Então, veja, todas essas que falam aqueles que são alimentantes, aqueles que pagam pensão alimentícia, estão erradas, porque não é pelo fato de eu pagar pensão alimentícia para alguém que eu vou ser responsável pelo fato de terceiro. Ainda mais, os alimentantes sem parentesco. Eu posso ter causado um dano a alguém e ter sido condenado a pagar alimentos. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra E. Os pais, tutores, curadores, os empregadores, os comitentes, os donos de hotéis e assemelhados e aqueles que houverem participado nos produtos de crimes. Questão correta, letra E. 35, letra E. Essa estava mamão com açúcar, né? Mas veja como o examinador, ele é, né,
como é que se diz? Tem os seus sortilégios aí. Porque como ele coloca alimentantes em todas as 4 anteriores, você fica achando, deve ter a ver com alimentantes. O problema é se é sem ou com parentesco. Não, letra E aqui, tá certo? Nota D, corte será muito alta. Né? Nota de corte será muito alta, entendi. Pode ser que seja alta, não sei como é que estão as outras matérias, tá certo? Bom, vamos lá. Então, professor, tá tudo na letra de lei. Mas você acha que você lendo o Código Civil inteiro, tem 2.000 artigos, você vai decorar só o artigo 932? Não, você tem que estudar a responsabilidade civil e isso entra na sua cabeça naturalmente, por isso que eu falo. Vamos lá, gente, para quem não foi bem aí, não alcançou nota de corte, fica de olho nesse planejamento de estudo, nesse curso, que são videoaulas dando dicas. Eu só perguntando, professor, você vai passar um método de estudo? Não, é exatamente contra isso. Não é para passar um método, né, dos aprovados em concursos públicos, não, é para você aprender a criar o seu próprio método, porque é esse que vai te levar a aprovação. Se você conversar com 100 aprovados, 100 métodos diferentes vão ser passados para vocês. Cada um tem uma maneira de estudar. E você precisa encontrar a sua, não ficar voltando sempre para o início, se desesperar quando vai mal numa prova e se inscrever no primeiro curso preparatório regular de 1 ano que aparece por aí. Porque às vezes você já está numa fase, né, quase pronta de passar e você volta para estaca zero. Cuidado, gente, cuidado. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos para a questão de número 36, já terminando aqui, falta mais 2. Professor, onde é que eu me inscrevo no curso Planejamento de Estudos? No site liceuace.elore.com.br. Depois no final eu coloco de novo. Estão conseguindo ver ou congelou a tela? Vê se vocês conseguem ver agora. Estão conseguindo enxergar? Todo mundo aí conseguindo pegar? Congelou ainda? Está congelado ainda? Não, congelou sim ou já estão enxergando? Ih, tá parado na questão da hipoteca? Bom, só você, não voltou? Então eu vou fazer o seguinte, gente. Voltou agora? Vamos lá. Pode estar com uma lentidão aí, tá? Vamos lá. Então, para algumas pessoas, entra e sai. Depois, no finalzinho, a gente fala mais sobre planejamento. Vamos lá. Questão de número 37. Carlos pegou o metrô e, ao se sentar no vagão, observa a existência de uma carteira cheia de dinheiro esquecida no banco ao seu lado. De acordo com a legislação civil brasileira, assinale o que ele deve fazer, de acordo com a legislação civil. Então não é o que você acha, porque eu faria o que está escrito aqui, ó. Entregar a carteira para o segurança da empresa. Talvez eu fizesse isso. Mas o que ele tem que fazer? Na questão de número 37 aqui. Eu vou voltar para 36, tá? Vou voltar, mas já que eu estou aqui, vou voltar para 36 depois. Ele tem que devolver a carteira ao seu dono ou possuidor, ou caso não o conheça, deverá tentar encontrá-lo, ou entregar a coisa achada às autoridades competentes. Letra B, então, artigo 1233, parágrafo único. Trabalha o Instituto da Descoberta. A descoberta, você descobriu uma carteira perdida. A descoberta, na verdade, trabalha a hipótese em que você encontra uma coisa perdida. É diferente de você encontrar uma coisa abandonada. Quando você encontra uma coisa abandonada, isso é ocupação. Aí você se torna proprietário. Quando você encontra uma coisa perdida, você tem o dever de encontrar o dono ou entregar às autoridades competentes. Letra B de bola na questão 37, tá certo? Será que alguém marcou a última, né, que achado não é roubado? Acho que não, né? Espero que não. Vamos para a questão de número 36, então. Questão de número 36.
Assinale a alternativa que corresponde à hipótese legalmente admitida para que pessoas possam ser admitidas como testemunha diante de fatos jurídicos diversos. Veja, a questão de provas foi recentemente alterada, pelo novo Código de Processo Civil, e o Código Civil já regulava a matéria, mas foi alterado também pelo novo CPC. Então, você tem que ir no artigo 228 do Código Civil. Veja, letra A está errada. Os cônjuges não podem ser testemunhas, estão impedidos. A hipótese está errada com base no artigo 228, inciso 5. A letra B, mandatários excluídos aqueles que estejam sob sigilo ético profissional. Vejam, esses podem ser admitidos como testemunha. Não há nenhum óbice legal que um mandatário possa testemunhar, a não ser aqueles que estejam sob sigilo ético profissional, como dispõe, por exemplo, o artigo 448, inciso 2º do novo CPC. Artigo 448, inciso 2º do novo CPC. A letra C está errada com base no artigo 228, inciso 4. Letra C, errada com base no artigo 228, inciso 4. Letra D, errada com base no artigo 228, inciso 5. E letra E, errada com base no artigo 228, inciso 1. Então a resposta correta é letra B de bola. Me diga uma coisa, todas as provas eram iguais? Todas as provas eram iguais, então essas letras estão valendo para todo mundo? Não, não eram todas as provas iguais? Ah, entendi. Beleza. Bom, quem quiser fazer um gabaritozinho aí, bonitinho, no Word, com as frases aí, eu vou agradecer se me mandarem lá por direct no Instagram, que aí eu faço um post com gabaritos de civil. Se alguém se voluntariar a isso, é porque eu estava pensando em colocar as letras, mas eu tenho que escrever todos os detalhezinhos, agora eu vou ter que sair. Mas se vocês quiserem me mandar, depois eu publico lá. Bota assim, gabarito das questões de civil do MPSP. Aí é só botar as primeiras frases. Beleza? E aí eu publico lá no Instagram. Quem fizer, publica no seu e depois coloca o meu nomezinho ali, professor Aurélio Burré, se você preferir, e depois manda para mim. Me marca que eu vou ficar sabendo. Beleza, gente? Olha, muito obrigado. Olha, como é que vai funcionar o curso? Então, só para fechar aqui falando disso, tem muita gente aí que está falando, eu já queria começar do zero, me inscrever num curso regular. Calma, a gente vai falar tudo isso. Vai falar a importância de você ter um foco. Então, às vezes, o seu foco é magistratura. Você pode fazer prova do MP, mas a sua análise de rendimento tem que ser diferente. Então, a gente vai falar sobre isso. E como adaptar o seu foco para as provas que aparecem no meio do caminho. Vamos falar como organizar o estudo, as diversas formas de organização. Não vou dizer como você vai organizar o seu. Eu vou apresentar várias formas de organização e você vai escolher a melhor para você. Eu vou dar as vantagens e desvantagens de cada uma. Como planejar? Estudar uma matéria por dia, 2 matérias por dia, fazer leitura de doutrina, lei, exercício, tudo no mesmo dia, estudar todas as matérias por semana, uma matéria até esgotar. Qual a melhor forma? Vamos falar sobre tudo isso. Grande professor Jomar na área aí. Vamos falar também sobre como ler e estudar doutrina, exercícios, não é fazer exercícios, é estudar, como estudar jurisprudência, letra de lei e fazer as revisões. Não precisa pirar naqueles métodos mirabolantes que aparecem por aí. Eu vou mostrar que isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, gente, se vocês tiverem vontade de conhecer, R$ 49,90 o curso de preparação para carreiras jurídicas, de planejamento, melhor dizendo. Não vou dar métodos prontos, são aulas de vídeos de curta duração para que você possa buscar a sua melhor forma de estudar. Tá certo? Fico muito feliz com aqueles que participaram do curso para o MP de São Paulo. Que bom que vocês gostaram. Críticas, sugestões, estou à disposição de vocês, tá certo, gente? Espero que vocês tenham feito uma boa prova, não só em civil como nas outras matérias, e a gente se vê na próxima, tá certo, gente? Um grande abraço e até lá!